Nós vamos dar prosseguimento à mensagem dessa porção do alimento diário, como lidar com o dinheiro, na segunda mensagem dessa porção, que procurar e progredir para a edificação da igreja, que tem como tema central do semestre o ministério da nova aliança. Nós somos ministros dessa nova aliança e devemos estar cientes que ministros da nova aliança precisa progredir, precisa avançar na edificação. Então, por isso é o tema desta semana, que é a mensagem 10, ministrada também pelo nosso irmão Miguel Mar, lá na Estância Árvore da Vida, em fevereiro desse ano. Sim. Aliás, setembro desse ano. Sim. Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, né? Podemos até falar o tema aqui, né, da mensagem de hoje. Sim. A Que placa caiu, depois vai colocar ela. Procurai progredir para a edificação da igreja. Vamos falar? Procurai progredir para a edificação da igreja. Temos como versículos principais 1 Coríntios 14, versículo 12 e versículo 26. E nós vamos tentar aqui abordar 3 pontos principais. Sim. Que é os dons que edificam a igreja, Sim. a edificação coletiva, É coletivo. coletiva, e o papel do ministério da nova aliança, do ministro da nova aliança nas reuniões. Aleluia! Vamos tentar falar esses três pontos. Tudo é possível ao que crê. Vocês creem que vai conseguir até o final? Aleluia! Eu creio que vou tentar. Amém. Senhor Jesus. Eu quero saudar também as pessoas que vão estar assistindo pelo YouTube, que Deus abençoe a cada um com entendimento. Amém. E que Deus possa suprir as suas vidas, a sua casa, Sim. com a prosperidade e edificação do povo de Deus. Amém? E todos aqui, né, o Senhor possa também trabalhar o seu coração, Sim. encher o seu coração, Amém. abençoar o seu coração. Amém. Meu desejo é que cada um seja edificado. Sim. Porque o Senhor está aqui conosco, porque Ele está andando agora aqui no nosso meio. Amém. Ele está falando, vai falar com vocês de maneira particular, Sim. individual, e também Ele vai falar de maneira coletiva. Amém. Tá certo? O Senhor está aqui nesse momento. Amém. Ele é de forma invisível, em espírito, está no espírito de vocês e também Ele está andando aqui por meio da sua palavra. Sim. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Tá certo? Amém. Jesus é o Senhor. Nós sabemos que para a gente alcançar e ter o galardão, precisa crescer, precisa amadurecer. Por isso o tema dessa semana é procurar e progredir. Sim. Por que esse progredir é importante? O Senhor não almeja que dentro de uma igreja, dentro do povo dele, tenha só crianças ou meninos. Precisa crescer. Precisa amadurecer. Não pode ser somente um tecnon, uma pessoa, uma criança ainda na fé, e também não somente o iós, mas também herdeiro. Precisamos ser herdeiros de Deus, aqueles que se preocupam com a casa de Deus. Senhor Jesus. E o ministro da nova aliança, ele se preocupa com a sua casa. Nós acabamos de cantar aqui um hino que está relacionado a essa palavra. Que Deus possa causar em nós, nos seus ministros, um desespero de crescer. Buscar crescer. Se você vê ainda a atitude de criança ou a atitude de menino em você, se Deus te iluminar, se arrependa e fala: Senhor, eu quero crescer. Eu não quero permanecer no estágio que eu cheguei aqui nessa noite. Eu quero mudar. Aproveita, vai virar o ano e faça um compromisso com Deus. E começa a se consagrar ao Senhor. Isso tem que ter um desespero no nosso coração para poder crescer. E não continuar mais menino ou criança, precisando de leite, precisando ainda que alguém vá lá, cuida, querendo reconhecimento de alguma coisa. Nós vimos na semana passada que sem amor nada serei. Vocês lembram disso? Foi a mensagem da semana passada. Senhor Jesus. E o amor, a única coisa que vai edificar no corpo de Cristo é o amor de Deus. E eu preciso exercitar os meus dons, mas com muito amor. Senhor Jesus.
Eu quero abrir com os irmãos sobre a palavra progredir, algo na Bíblia. Vamos ver 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Senhor Jesus. É saudável, irmãos, abrir a Bíblia invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor, isso é bom, exercita o espírito. Você vai compreender melhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Os irmãos me acompanhem, por favor. Amém. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Todos nós devemos procurar progredir nisso aí. Aí ele fala no versículo 5 ao 9: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Sim. Você quer receber galardão, irmão? Você precisa ter diligência. Diligência é uma palavra-chave aqui. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Quem tem fé aqui? Quem recebeu a fé? Amém. Agora associa a fé, Amém. o conhecimento. Sim. Precisa conhecer o Senhor. Precisa compreender esse Senhor. Com o conhecimento, domínio próprio. Irmão, se a gente não conhecer o Senhor, você não vai ter domínio próprio. Você vai ser vencido por muitas outras coisas. Porque não conhece a Deus. Não basta ter só fé. Seria mais fácil. Não basta ter só fé. Meu Deus. Já foi. Tem que conhecer a Deus. Tem que se empenhar em buscar na palavra. Conhecer o Senhor. Amém? E basta somente ter domínio próprio? Não, não basta domínio próprio. Precisa também ter perseverança. Por que perseverança? Porque vem muitas lutas, irmãos. Sim. E situações para desanimar. Verdade. Perseverança. Se você não tiver perseverança, você vai desistir na primeira pedrada que você leva. A gente precisa desenvolver resiliência. Sim. Para isso eu preciso perseverar. Sim. Não desista Não desista. fácil. Não. Amém? Sim. Lutas virão. Sofrimentos terão. Mas você não desista do Senhor. Outra coisa, com a perseverança, a piedade, que é Deus manifestado na carne. O Senhor, ele vai, a partir do momento que você vai crescendo, progredindo, Deus vai começando a se manifestar por meio de você. A piedade é a manifestação de Deus por meio da sua vida. Basta a piedade? Com a piedade eu tenho fraternidade. Eu tenho um relacionamento com as pessoas. As pessoas vão considerar. Você vai estar considerando, você vai ter fraternidade com todas as pessoas. Você vai se dar bem com todas as pessoas. Porque as pessoas vão se achegar a você porque você é uma pessoa de Deus. Sim. Uma pessoa que ela não tem muito relacionamento é porque ela falta fraternidade. É verdade. Ela não sabe conviver como irmão. Sim. Amém? Sim. Senhor Jesus. Amém. Outra coisa, não basta ter fraternidade? Não. Com a fraternidade, o amor. Esse é o estágio final. Sim. O Senhor, Ele quer avançar em nós. Amém. É de estágio, é de nível em nível. Sim. Que Deus possa abençoar cada um aqui nessa noite com crescimento, Sim. com edificação, Sim. com progressão espiritual. Você não pode estar satisfeito com a sua condição que chegou hoje aqui. Você tem que procurar progredir. Sim. Precisa orar a Deus e pedir a Deus aonde? Senhor, eu estou barrando o teu crescimento na minha vida. Amém? Sim. Vamos abrir ainda 1 Timóteo 3. Senhor Jesus.
Eu nem comecei os pontos ainda, tá? Só a introdução. Tá só fazendo pano de fundo. 3. Tá tudo relacionado a essa palavra o sentimento que Deus me deu durante a semana com respeito a essa palavra. Sim, amém. Com o labor desta palavra. Sim, amém. 1 Timóteo 3. Todos nós devemos aspirar, irmãos. Sim. Aspirar é querer crescer. Desejar. Desejar. Sim. Porque Deus é fiel com a sua palavra. Sim. E aquele que busca, ele acha. Aquele que procura, acha, né? Aquele que busca, encontra. Verdade. Aquele que bate, é aberto. Sim. Porque a palavra de Deus é fiel. Sim. O Senhor é fiel. Amém. E ele fala assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ou seja, deseja crescer, amadurecer, vamos trocar aqui. Portanto, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, por exemplo, seja irrepreensível. Você é repreensível? Você é repreensível? E você quer crescer? Quer alcançar um estágio de um bispo, ou um presbítero, ou um diácono? De fato, tem que ser uma pessoa irrepreensível. E uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que anda constantemente no Espírito. Ela tem exercício do Espírito, ela tem noção de quem ela é e que posição que ela está. E para que ela veio nessa terra? Para que ela existe? Qual o verdadeiro sentido da vida para ele? Senhor Jesus. O bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Sim. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Isso é uma pessoa que ela sempre está buscando. Olha só as qualificações de uma pessoa que ela cresce. Verdade. Que ela atenta, ela avança. Sim, amém. Que Deus pode utilizar de maneira forte. Sim. Não dado ao vinho, não violento, Sim. porém cordato, inimigo de contendas. Inimigo de contendas. Eu vou falando só algumas qualificações do bispo. Mas algo disso aqui tem que existir em nós. Inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Uma criança governando uma casa. O que acontece com uma criança governando uma casa? Na casa. Ele vai colocar em ordem essa casa? Vai virar uma quê? Uma bagunça. Precisa amadurecer para cuidar de uma casa. Precisa amadurecer para casar, por exemplo. Verdade. Você tem que amadurecer. Você não pode casar em qualquer hora, qualquer tempo. Tudo tem o seu tempo. Sim. Tudo tem a sua hora. Senão não vai governar, não vai saber governar bem a sua casa. Sim. Se você não sabe governar bem, não amadureceu, como é que você vai conseguir colocar em ordem a sua casa? Então ele também não vai ter, consequentemente, ele não vai conseguir edificar a casa de Deus. Porque é criança, é menino. Sim. Precisa progredir. Sim. Senhor Jesus. Amém. Outra situação para edificação, irmãos, é não permanecer criança. Nós vimos uma situação... Não ser neófito. Não ser neófito. Esse versículo eu nem vou ler aqui não, para não... Hebreus 5. Sim. Senhor Jesus. Amém. Essa porção da palavra, ela me chama muita atenção. Aqui no capítulo 5, versículo 11, Sim. o apóstolo ele fala o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas difíceis de dizer e difíceis de explicar, Sim. porquanto tendes tornado tardios em ouvir.
Olha só, difícil de explicar porque as pessoas têm tornado tardias em ouvir a palavra de Deus. O ouvir deles é para coceira. Ou passa de um lado para outro, não dá atenção. Verdade. Aí o que acontece? Sim. Fica criança. É verdade. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. Nossa. Ou seja, o que está reclamando aqui? Essa pessoa, ela não cresceu, ela devia ser mestre, ou seja, alguém que já está ensinando, Sim. ela ainda precisa ser ensinada. Nossa. Ou seja, ela não conseguiu progredir. Tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. É criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. É para alguém que amadureceu. Para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para exercitar, discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele tem as faculdades exercitadas. Ele pega a palavra, ele elabora a palavra. Ele não só vem aqui, senta, ouve a palavra e não considera. Essa semana nós lemos uma porção da palavra que fala assim: considerai o seu passado. Sim. Considerai como é que tem sido a sua progressão espiritual. A gente espera tanto, mas nós não progredimos para a edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lá fala assim: considerai o seu passado. É Oséias, né? Sim. Amém. Senhor Jesus. Primeira, olha assim, alguém que realmente cresceu e queria crescer era Jesus. Jesus ali em Lucas, eu não vou abrir, capítulo 2, 40, ele crescia e ele multiplicava a sabedoria em Deus, porque ele buscava o conhecimento, conhecer mais a Deus. Sim. Ele era um menino, mas ele buscava crescer, Sim. amadurecer. Ele dava aula para doutores. Então ele procurou crescer. Só vou ler mais um versículo aqui, 1 Coríntios 13, 11. Sim. Nessa parte. Isso é a introdução. E já estou quase parando já. Não, vai parar. 13. Isso vai ficar nos olhos, assim, vai entrar. 13 e 11. Esse outro. Aleluia. Lembra? Aqui ele fala assim: quando eu era menino, Sim. falava como menino. Amém. Sentia como menino. Sim. Pensava como menino. Amém. Quando cheguei a ser homem, ou seja, progredi, desisti das coisas próprias de menino. Sim. Amém? Amém. Uma pessoa que ela procura progredir, uma hora ela vai avançar e ela vai desistir das coisas de menino. As bonecas vão ficar do lado, Brinquedinho. os brinquedos vão ficar de lado. Sim. Ainda existe brinquedo na sua vida ainda? O que seria? Senhor Jesus. Tem muitas coisas que são brinquedos na nossa vida e que impedem da gente crescer, de amadurecer. Verdade. Tem muita coisa que é brinquedo Sim. e tem que deixar de lado. Sim. Aí dentro dessa palavra, tenho 20 minutos para falar, os dons que edificam a igreja. Sim. Amém. Nós vimos a semana passada que existem alguns dons mais especiais. Procure com zelo os dons, os melhores dons. Sim. Os dons, cada um tem dom aqui. Tem. Todos têm dom. Todo tem alguma coisa para poder apresentar, para edificar. Sim. Nós vimos que a graça, ela é individual.
ela trabalha em você individualmente. Sim. Mas o dom é coletivo. É para trabalhar na edificação. É junto com os irmãos. Não é para proveito próprio. Não é para proveito próprio. Sim. Às vezes a gente pode até utilizar o dom para proveito próprio, Sim. mas não vai ter edificação nenhuma. Nossa. Se não for para edificação, não tem proveito. Sim. Amém? Amém. Vamos abrir 1 Coríntios 14. Aqui no versículo 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, Sim. mas principalmente que profetizeis. Ele está falando aqui para você profetizar. Verdade. Por que profetizar? Ele continua, vamos ler até o 4. Sim. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, Sim. visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Sim. Mas o que profetiza fala aos homens, Sim. edificando, olha só a importância, edificando, exortando Sim. e consolando. Por isso é importante eu falar a palavra de Deus. Sim. O que edifica é a palavra. Eu tenho a minha edificação pessoal? Pode ter. Você quer falar em língua? Fala diretamente com o Senhor, sem problema nenhum. É bíblico. Mas que profetizeis, que é muito mais importante, porque edifica quem está ouvindo. Sim. Consola quem está ouvindo. É verdade. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. É muito individualista, né? Mas o que profetiza, edifica o quê? A igreja. O que profetiza, edifica a igreja. Quão bom, irmãos, vocês profetizar. Compartilhar a palavra. Sim. Você entender a palavra e falar para outros. Sim. Lá no versículo 12, né? Sim. Que é o tema principal dessa palavra, fala assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, Sim. procurai progredir Sim. para a edificação da igreja. Que é o tema. Verdade. Procurai progredir. Eu vou ficar só falando língua, só tendo a minha edificação pessoal com Deus, ali estando sozinho na minha casa. Eu estou tendo comunhão com Deus. Sozinho? Não. Tem que ser junto com outros irmãos. É junto com a igreja. Assim que nós somos edificados. Assim que nós somos estimulados ao amor. Sim. 1 Coríntios 12, 31, ele fala sobre essa porção, né, que nós vimos da semana passada. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Sim. Eu posso falar em línguas. Posso ou não posso? Pode. Mas se não tiver amor, É verdade. profetizar, irmãos, expressa amor para as pessoas, porque traz edificação. Sim. Não tem somente o contato com Deus, somente. E se profetizar e falar em línguas, que tem alguém para interpretar. Senhor Jesus. O falar nosso, irmãos, tem que trazer edificação. E quando se fala de edificação, não é sozinho. Exige relacionamento, pessoas, para a gente poder falar com elas. Eu estou falando para mim mesmo. Você tem que receber a palavra e falar para outras pessoas. O rio não pode parar em você. A palavra não pode ficar parada em nós. Ela precisa alcançar outras pessoas. Senhor Jesus, qual o significado de profetizar? Sim. O que é profetizar? Qual o significado de profetizar, irmã Cristiane? É falar Deus para dentro das pessoas. É isso? Falar a palavra dele. Mas aqui a gente vai mostrar algo
que é muito importante que nós tenhamos atenção. Sim. Você precisa ter experiência com a palavra. Oh, Senhor Jesus. Não é somente ouvir. Ah, eu ouvi a palavra. Eu preciso ter ela na minha experiência intrínseca, interior. Eu preciso diariamente ter essa experiência com o Senhor. Vamos mostrar aqui 1 João. 1 João. 1 João, capítulo. Primeiro epístola de João, tá? Não é João, não. Não, vai colar com o Apocalipse. Coladinho lá. 1 João, capítulo 1. Aqui ele nos dá uma direção nesse sentido aqui, dessa palavra. Amém. Ele fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Amém. Ou seja, eu ouvi. Amém. Ouvi importante. O que temos visto. Sim. Ouvi, vi, Vê. com os nossos próprios olhos. Sim. Eu tive essa experiência. Amém. O que contemplamos. Amém. Contemplamos isso na vida da igreja. E as nossas mãos apalparam. Você sentiu. Sim. Com respeito ao verbo da vida, ou seja, com respeito à palavra de Deus. Poxa, mas a palavra eu tenho que ouvir, eu tenho que ver, eu preciso também contemplar, eu preciso apalpá-la. Como é que está o seu relacionamento com a palavra, com o verbo da vida? Como é que está? Pergunta para você, como é que está o meu relacionamento com a palavra da vida? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Porque eu vou falar aquilo que eu vivo. Eu não vou falar o que o pastor ou alguém falou, eu vou falar aquilo que eu estou vivendo. Isso é muito importante. Um ministro da Nova Aliança, ele fala o que vive. Não há hipocrisia. Um ministro da Nova Aliança, ele tem que fazer morrer a sua natureza terrena. Senhor Jesus. Tem que contemplar o Senhor da glória, e deixar o Senhor usá-lo. Ouvir, ver, ele precisa contemplar, ele precisa apalpar. Amém. E transmitir para alguém. Aí eu recebi uma palavra maravilhosa essa semana. Aí durante a semana eu esqueci. Não falei para ninguém, não compartilhei. Sim. Essa palavra ficou. Só para você. Ela só vai edificar se eu levar ela adiante. Sim. E a vida, o versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos o quê? Testemunho. Amém. Ah, não vai ficar parado em mim. A palavra que chegou na Nayane vai chegar lá onde ela trabalha. Verdade. No Diego, lá onde ele está trabalhando, onde o irmão está trabalhando, aos 3 irmãos lá, ó, cantando, louvando. Não pode, né? Lá não pode, tem essa dificuldade. Sim. Mas vocês podem fazer alguma coisa Amém. lá. Orar, Sim. interceder, pedir a Deus para mudar a situação. Amém. Essa palavra, ela não pode ficar parada em você. Por isso que eu falo que tem que testemunhar. E vou-la anunciamos o quê? A vida eterna. Por que eu vou falar da vida eterna? Porque eu criei, porque eu vejo, porque eu contemplo. Senhor Jesus. Testemunho anunciando a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A intenção é trazer as pessoas para Cristo. Para comunhão. Por isso tem que ter um desespero, como houve no coração de Davi, que nós cantamos aqui. Eu não vou dar mais descanso para minhas pálpebras, Verdade. enquanto o Senhor não conquistar um povo que deseja vir para a sua casa trabalhar. Sim. Irmãos, nós precisamos de trabalhadores na seara. Por isso que há a necessidade de pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, Amém. apresentar algo palpável para ela. Às vezes não consigo falar, mas a literatura fala.
A gente precisa semear esse deserto. Sim. Senhor Jesus, Amém. o Senhor precisa de nós, irmãos. Nós precisamos de Deus, precisamos dele e ele precisa de nós. Anunciando o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos parar aqui, porque senão já está terminando. Lembra-se da mulher samaritana? Sim. O que aconteceu com aquela mulher samaritana, Jonathan? O que ela contemplou, ela palpou Jesus. Ela ficou parada? Quando ela bebeu da água viva, o que aconteceu com ela? Ela ficou parada ali? Ou ela foi lá para evangelizar a cidade toda? Ela foi falar aquilo que ela tinha visto, aquilo que ela tinha palpado, aquilo que ela sentiu. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a gente passa durante a semana, você vem aqui somente para assistir uma mensagem ou para participar realmente? Sim. Essa semana tem na Alimentiária isso aqui. Amém. Você vem para as reuniões somente para assistir uma mensagem bonita? Ah, eu preciso de uma boa mensagem. É só para isso, irmão? Isso é coisa de criança. Precisa progredir. Sim. Irmãos, eu falo isso com muito amor no coração por cada um. Porque a gente precisa avançar. Sim. Aproveita, final de ano, se arrepende, né? Coloca o joelho no chão, consagra-se ao Senhor e pede pessoas para Deus. Senhor Jesus. Irmãos, surgem situações de sofrimento. Sim. Situações difíceis na nossa vida. Quem é que não passa por situações difíceis Sim. e de sofrimento? Sim. Todos passam. Amém. Para quê? Tem situações de sofrimento que é de disciplina de Deus. Amém. Mas tem situações que é para edificar outros. Sim, verdade. Que é para consolar outras pessoas. Sim. Tem situações que passam na nossa vida Sim. que é para nos dar a experiência e consolar outras pessoas. Meu irmão, como é isso? Como é isso, irmão? Tem situações, irmãos, que vai passar, que você vai passar para poder ajudar outras pessoas. Sim. E tem situações que a gente passa porque Deus quer disciplinar por causa de pecado. Porque você é filho de Deus. E filho de Deus que é filho, pai que é pai, disciplina o seu filho. E ele vai disciplinar. Mas tem situações que se passam que é para consolar outras pessoas. 2 Coríntios capítulo 1. Bendito seja o Deus, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a tribulação, porque Ele sabe o que é isso. Ele passou por tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestou em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja, tem sofrimentos que pode haver na nossa vida, que vai servir, poxa, eu passei, perseverei e o Senhor me deixou o meu couro mais grosso, agora eu posso ajudar uma pessoa. O irmão me chamou para ir para Arariaca, em Manaus, aí ele falou, tem que ter couro grosso. Porque lá os mosquitos, né? Muito mosquito. Malária, várias situações. Nós vimos lá agora a alegria dos irmãos do primeiro CEAP.
do sofrimento que eles passaram para gerar lá, agora que nós tivemos lá mais de 300 pessoas. Sim. E começou com um grupo ali pequeno. Sim. O Narciso, ele chorava quando compartilhava, porque sofreram bastante. Sim. Mas sofrimento que agora está rendendo frutos lá na região. Irmãos, vale a pena sofrer, mas gerar frutos. Sim. Sofre por alguém, derrame-se em oração por ela. Você está se derramando em oração por alguém na sua vida? Para que ela seja salva, para que ela venha para os pés do Senhor. Você está se derramando? Amém. Senhor Jesus. Amém. Às vezes a pessoa ela passa por lutas. Teve um exemplo aqui da injeção, né? Injeção. Onde é que você dá a injeção? É onde está a ferida? Amém. Não é não, né? Não, a injeção é dada no ombro, normalmente. Ele dá num lugar bom. É, lugar que tem muito músculo em cima. Mas o que está afetando é o meu dedinho mindinho. Mas a injeção é no bumbum. Sim. Ou na parte aqui do braço. Uma parte saudável. Tem pessoas que sofrem para poder salvar outras. Sim. Senhor Jesus. Amém. Para confortar outras pessoas. Sim. Vamos aqui para a segunda parte aqui desse coisa aqui, que é a edificação é coletiva. Amém. Aleluia! Aleluia. Ó, chegou Amém. na parte coletiva. Sim. Graças a Deus. Amém. Só tem mais 3 minutos. Sim. Aleluia! Aleluia. Não existe edificação Sim. sozinho, né? Eu já falei isso aqui. Verdade. Já pensou se lá em casa eu fosse sozinho? Amém. Lá em Eclesiastes fala que um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. É verdade. É ou não é? Porque um deita com o outro, aquenta o outro. Quando alguém se levanta contra aquele casal, o inimigo se levanta, os dois se ajuntam em oração para poder vencer. Sim, é verdade. Eles são fortalecidos. E uma casa dividida, ela não subsiste. Por isso que é muito importante na nossa casa sempre manter comunhão um com o outro. Quando a gente perceber que o inimigo está ali, ó, colocando pensamentos errados, palavras negativas no casamento, você tem que ir imediatamente para o joelho e pedir a Deus: Senhor, afasta o inimigo. Se una com sua esposa, tenha comunhão e ore juntos. O inimigo não tem brecha. Uma casa, o Hades, ele não prevalece numa igreja edificada. E numa casa edificada também, onde Cristo é o centro, está no trono, o inimigo também não consegue penetrar. Agora, quando há problema de confronto entre casais, aí há problema para toda a família. Há divisão, porque uma casa dividida não permanece. Então é muito importante, casais, irmãos, manter sempre a unidade e a unanimidade no casamento. Busque sempre comunhão um com o outro, ore juntos, se apacentem. Eu falo que a Cristiane agora ela é minha pastora, porque ela cuida de mim, ela me apacenta, ela ora comigo, ela está junto comigo. Eu sou aquele que está pastoreando ela, tem a função de pastor na vida dela, para também cuidar dela, orar por ela, interceder por ela, alimentar ela com a palavra, lavar ela com a palavra, me entregar em favor dela. Eu tenho uma função de pastor na vida dela. Assim ela tem tido também, porque ela ficou encabulada, que tem um doutor aí que chama ela de pastora, né? E ela fica encabulada assim como eu fico também. Mas aí eu falei: mas você é minha pastora. Você tem me pastoreado, você tem cuidado de mim, você lava minhas roupas, você faz comida para mim, cuida de mim, se preocupa comigo. Quem se preocupa com outra pessoa é pastor. Ele alimenta ela, supre ela, se preocupa com ela. Por isso que a gente tem que se preocupar também com os irmãos. Ter a função de pastores. O que precisa na igreja não é de apóstolos, que já tem. Tem apóstolo e muito profeta. O que o Senhor precisa na igreja são de pastores e evangelistas.
Gerar e cuidar. Gerar e cuidar. Sim. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Lá em Mateus, capítulo 18. Senhor Jesus. Amém. Mateus 18. Amém. Esse aqui todo mundo conhece. Versículo. Quando é que a gente ganha mais de Cristo? Quando a gente está sozinho ou quando a gente está juntos? Quando está juntos, né? Sim. Versículo 18. Sim. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A reunião no nome do Senhor enche de amor. 2 ou 3, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 fala que a gente precisa nos estimular ao amor congregando. Por isso que tem os grupos familiares. Por isso que tem as comunhões, as diversas comunhões. É justamente para nos estimular, porque nós estamos nos últimos dias, onde o amor tem se esfriado muito. Hoje quem foi ver a roda de leitura, aqui mostra que nós estamos sendo robotizados, sendo moldados por meio da mídia no geral. As pessoas estão ficando tudo alienadas, distante, não tem comunicação com o outro. Está cada vez mais longe. Dentro de uma casa, uma irmã lá pôde testificar, dentro da minha casa, onde é que estão os meninos? Dentro de quarto, mexendo com o celular. Não se comunicam mais, nem dentro de casa, irmãos. Está tudo sendo controlado. Aí já tinha uma outra irmã que a minha casa é muito feliz porque eu tirei todos os celulares, então são um monte de menino, é menino chorando aqui, outro gritando ali, gritando ali, há vida naquela casa. Nas casas hoje não existe vida, as pessoas estão tudo lá, ó, tudo distante, o amor tem se esfriado por causa disso. Aí cresce um monte de meninos sem resiliência, sem perseverança, qualquer coisa ele cai, cheio de problema. Não tem comunicação com os pais, com os irmãos. Sim. É tudo na mídia. É verdade. E depois da mídia entra aquele videogame lá e é só um pedacinho também. E não são fortalecidos, não estão juntos, não são, tem medo de tudo. Senhor Jesus. Então, irmãos, a nossa visão, ela não pode ser individualista. Ela tem que ser sempre voltada para o coletivo, sempre para a edificação do corpo de Cristo. Precisamos progredir na nossa relação com Deus, na nossa relação com os irmãos. Isso é muito importante para esses últimos dias. Eu fiquei feliz que a Ellen passou de ano, né, Ellen? Amém. Ellen passou de ano, graças a Deus, passou direto. Amém. Oi, Ellen? Passou direto. Não ficou, teve outros aqui que passou direto, quem mais? Quem aqui passou direto? Passaram direto? E todos da sala passou direto da sua sala? Está no ranger de dente. Irmãos, vamos passar direto para o galardão? Ou vocês querem ficar no ranger de dente? Precisa se dedicar hoje. Se dedicar para passar direto, para poder reinar com o Senhor. E para isso exige, irmãos, que você negue a si mesmo, estude. Exige que você busque conhecer. Busque conhecer o que o professor quer. É muito importante isso, irmãos. Senão é perigoso ficar no ranger de dente. Mas por que eu não estudei aquela matéria? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não obedeci minha mãe quando ela falou? Vai ficar. Aí tem uns que, por exemplo, a Ellen, os meninos passaram de ano, tá de boa. Agora tem uns que tem que ficar estudando agora para poder fazer a prova. E olha lá se passa. Senhor Jesus. Cada membro é necessário na edificação do corpo.
Todos, fala assim um para o outro assim, você é importante na edificação. Você é importante, fala, você é importante para a edificação. Você é importante, irmão. Eu preciso de você, né? Todos nós somos importantes. Agora, nesse corpo, por que nós cantamos esse hino S86? Por que nós cantamos esse hino S86? Porque onde há o amor de Deus, há também perdão. Você sabia que até mesmo para você ofertar, eu trouxe minha oferta para o Senhor. O Senhor está lá no gasofilácio. Ele está aqui, né? Está andando, ele está lá no gasofilácio. Aí você lembra assim, mas eu estou com um problema com o irmão. Qual a orientação? Deixa a sua oferta lá e vai pedir perdão para o irmão, porque senão a sua oferta, vai valer nada. Não tem aprovação, você não conhece a Deus. Tem que conhecer o Senhor, tem que ir lá pedir perdão, reconciliação. Na edificação do corpo de Cristo, eu preciso também pedir perdão. Colossenses capítulo 3. Sim. Eita. Amém. 3, versículo 12. Acho que 3:12. Ó Senhor Jesus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmão, isso aqui é um mandamento. Perdoe. Se você tem alguma coisa contra o irmão, perdoa. Vá lá, fala com ele, talvez ele nem saiba. Suportai-vos. Aliás, 14. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Qual é o limite? Como é que está? Você tem recebido cartão vermelho do Senhor, do árbitro? O Senhor tem dado cartão vermelho para você? Você tem recebido cartão vermelho? Está com problema com o irmão? Está com problema em casa? Com o marido, com a esposa? Peça perdão também para ele, para ela. O Senhor está dando cartão, está havendo paz? A paz é o árbitro. Se não há paz, há confusão. Amém? Senhor Jesus, vamos avançar. Qual o papel do ministro da Nova Aliança? Sim. Vocês são ministros? Aleluia. Amém. O Senhor está presente? Sim. Quando entrar um indouto aqui dentro, uma pessoa indouto, uma pessoa incauta, uma pessoa que não conhece, é novo, convertido. Aí ele vem aqui, aí vem Serafim e Odeto com problema os dois. O que vai acontecer com esse novinho? Ele vai abandonar essa localidade. Não há comunhão entre os irmãos, há problema entre eles. Aonde há problema entre os irmãos, as pessoas não ficam. Não vai prosseguir, porque há problema entre os irmãos. Não pode haver, tem que ter comunhão. Cada um é importante. Senhor Jesus, tem que ter perdão entre eles. Amém. Tem que acertar. Sim. Né? Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Quem é o responsável para os novos permanecer? Quem é o responsável? São os ministros, são vocês. Você vê Deus, as pessoas vê Deus em você? As pessoas têm visto Deus em você? Pergunta para você mesmo. As pessoas falam, eu sinto paz quando estou com você. A paz de Deus me envolve, porque no falar que eu tenho com ela, eu falo Deus para ela. Ela quer ter comunhão com você por causa da palavra do Senhor. Uma igreja cheia da palavra de Deus, da presença de Deus, as pessoas querem voltar.
Agora, quando há confusão, por isso que a gente tem que pedir perdão sempre um para o outro. A gente precisa ter harmonia. Sim. Não criticar ninguém, porque todos aqui têm defeito. Quem não tem defeito aqui, levanta a mão. Sim. Eu sou perfeito. Não existe ainda. Nós estamos em processo de amadurecimento. Não julgue o seu irmão. Não julgue. Ele pode fazer o que for, mas não julgue ele. Você não é juiz. Juiz é só Deus. Sim. Até mesmo falar mal de alguém, irmãos, isso é perigoso. Sim. Para um ministro. Amém. Não fale mal de ninguém. Sim. Mesmo que essa pessoa não fale. É melhor pensar e pedir perdão para o Senhor do que você verbalizar. Amém. Nós temos uma língua muito complicada. Nossa. A nossa língua, ela é fogo. É perigosa. Então é melhor ficar em silêncio, pensa consigo mesmo, não fala nada, vai orar e pedir a Deus perdão. Amém? Senhor Jesus. Vou concluir aqui. Igreja com ministros focados, engajados e comprometidos com o reino edificam o corpo de Cristo. O Senhor conta com vocês, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O papel de vocês é muito importante nessa comunidade, na cidade do Novo Gama, no Gama. O papel de vocês é muito importante no grupo familiar, é muito importante como divulgador da palavra de Deus. Vocês têm uma importância ímpar para Deus. Deus derramou o seu sangue para que nós estivéssemos aqui. Amém? Jesus ao Senhor. Que a bênção de Deus possa estar sobre cada um de vocês. Amém?